Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor e as bênçãos de Deus que estejam sobre nós. Vamos ler a palavra que está em Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 1 ao versículo 14, que na minha Bíblia tem como título as bênçãos decorrentes da obediência. E diz a palavra de Deus: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, segundo outros deuses para os servires. Vou repetir o versículo 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Ó Deus, em nome de Jesus, diante de ti, a tua palavra, o teu povo, Senhor, que está cada dia mais necessitado e ávido, Senhor, pelo conhecimento da tua palavra, pela intimidade contigo, Pai. Abençoa, Senhor, este culto, em nome de Jesus. Recebe agora os nossos louvores e a nossa adoração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor
seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos seus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu
Deus meu. Irmãos, este capítulo de Deuteronômio, capítulo de número 28, fala exatamente uma conclusão do discurso que Moisés faz àquele povo. Moisés aqui já se encontra idoso, já em fim de vida, e Moisés então olha para trás e vê tudo aquilo que Deus fez durante esta caminhada de mais de 40 anos no deserto. Este aqui é o terceiro discurso que Moisés chama aquele povo para ouvir. Vejam bem, irmão, depois nós temos mais outros discursos. É que Deus mandou que Moisés trouxesse à memória daquele povo tudo aquilo que eles haviam passado e que muitos esqueceram e que muitos pais não passaram para os seus filhos. E exatamente Deus aqui ordena a ele uma promulgação das vitórias. E no versículo de 27, no início, ele fala sobre as maldições lançadas no Monte Ebal. Vejam bem, irmãos, o Monte Ebal não é um monte de maldição, nem o Monte Gerazim é um monte de bênção. Deus escolheu aqueles dois montes, um em frente ao outro, e no meio existia um eco para que todos pudessem ouvir. E aleatoriamente Deus mandou o pessoal que estava no Monte de Ebal proferir as maldições que Deus mandou que todos conhecessem, e determinou que aqueles que estavam no Monte Gerizim proferissem as bênçãos que Deus determinou. Mas não eram pessoas que naquele momento estavam abençoados ou amaldiçoados, e nem os montes eram amaldiçoados ou abençoados. Foi apenas Deus usando uma forma para que todos pudessem escutar a sua palavra. E agora em Deuteronômio de número 28, Deus vem e fala exatamente sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Deus manda Moisés repetir as bênçãos decorrentes da obediência. E vejam bem, aqui em todo esse capítulo, só tem uma condição que Deus colocou para aquele povo: se eles atentamente ouvirem a voz do Senhor. A única condição que Deus tem para abençoar sua vida, para abençoar minha vida, para abençoar o seu povo, a sua igreja, é ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então, logo no versículo de número 1, Deus entrega a sua única condição. Deus não cobra nada de ninguém, Deus não exige nada de ninguém, mas Deus quer que o coração do teu servo, que o coração do seu povo esteja diante dele. Por isso que ele começa exatamente, manda Moisés falar àquele povo: importante, ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardar os seus mandamentos e os seus ensinamentos. Então, se isso acontecer na sua vida, na vida dos seus familiares, se você inculcar no meio das crianças e dos jovens esses ensinamentos, então ele diz: virá sobre ti esta imensidão de bênçãos. Isso ele fala no versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão as bênçãos que ele passa a descrever, irmãos. Esse é um texto, irmão, dos mais lindos que nós temos. Deus já havia dito a Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Sobe o monte, olha para lá, você vai apreciar de longe a terra prometida. Porque Moisés também, irmãos, não acreditou em Deus, pecou contra Deus, Deus mandou ele tocar na rocha para que desse água para o povo, e o Moisés, vamos dizer assim, meio raivoso, bateu na rocha. Ele não acreditava que poderia surgir daquela rocha uma baía de Guanabara de água para poder descedentar milhões de judeus que ali se encontravam, irmãos. Mas Deus disse: Moisés, você trouxe o meu povo até a minha promessa. Você só não vai entrar, mas vai ver
isto tudo. E aqui então Moisés vai e repete todas as bênçãos que Deus dá, a partir do versículo 3 até o versículo 6. E ele diz o seguinte: as bênçãos, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Aqui fala exatamente das bênçãos poderosas de Deus. No versículo 7 ele diz o seguinte: o Senhor fará que sejam derrotadas na tua presença os inimigos. Não é você que derrota os inimigos. Não adianta você se levantar contra os seus inimigos, com qualquer que seja a arma, porque Deus diz: Ele, o Senhor, é que fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Nós temos que confiar no Deus, porque se Deus falou isso aqui no versículo 7, Ele vai cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas, irmãos. No versículo 8 ele fala das relações familiares. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mãos, e te abençoar a terra que dá o Senhor teu Deus. Então, irmãos, aqui está falando das bênçãos familiares. O Senhor vai abençoar tudo. Então você vai orar, buscar o Senhor, mas as bênçãos das nossas famílias é o Senhor que concede, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos abençoa. Mas vejam, e vou voltar lá, tem uma condição: se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então, irmãos, existem as condições para as bênçãos. No versículo de 9 e 10 tem as bênçãos espirituais, que ele diz: o Senhor te constituirá para si em povo santo. Nós somos um povo santo, um povo separado por Deus. Mas você declara isso? Não, você só pode declarar isso se cumprir o versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. O versículo 10 diz: todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, porque nós somos chamados do Senhor, nós somos filhos de Deus. No versículo 11, na primeira parte do versículo 12, fala sobre as bênçãos nas relações materiais. E ele diz no versículo 11: o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto da sua terra, no seu trabalho, no seu emprego. Ele vai te abençoar em tudo. Ele vai abrir o bom tesouro, o céu, para dar chuvas à tua terra, para te abençoar poderosamente, mas tem a condição. Vamos voltar ao versículo 1. A condição é: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos. E ele continua na segunda parte do versículo 12, diz, presta atenção, irmãos: emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Isso é uma bênção, irmãos. É uma bênção que Deus deu àquele povo. É uma bênção que até hoje está sobre o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, sobre o povo que está diante do Senhor, sobre cada um de nós. Vamos voltar ao versículo 1. Atentamente ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então, irmãos, Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem tudo aquilo que você tem sonhado, almejado, se for para a honra e glória do nome dEle. E se realmente estas coisas te abençoarem e não produzirem em você um afastamento do Senhor, e não produzirem em você que você se encha achando que o poder vem de ti, quando o poder é do Senhor. E ele vai no versículo de número 13 e diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você vai à frente, as bênçãos estão sobre você, você estará por cima e não de baixo. Mas tem a condição do versículo 1 que aqui ele repete: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir.
Então, irmãos, esse texto é um texto muito simples de ser lido, é um texto também simples de ser praticado, se atentamente ouvirmos a palavra de nosso Deus. E o que nós precisamos para recebermos todas essas bênçãos? Ouvirmos a palavra do nosso Deus e guardarmos os seus ensinamentos. E como nós podemos ouvir esta palavra de Deus atentamente? Abrindo nossos corações, abrindo nossas mentes, não proferindo mentiras, se afastando das iniquidades, dos pecados. É isso que o Senhor nos ensina, porque Ele quer fazer uma obra maravilhosa no nosso meio. O Senhor quer nos abençoar poderosamente. E eu gostaria também de ir lá no capítulo de número 30, onde nós temos novamente as promessas da misericórdia de Deus, no quarto discurso de Moisés àquele povo. Então vejam bem, irmãos, voltando, Moisés chamou aquele povo várias vezes para repetir o discurso de bênçãos que Deus havia dado àquele povo e que Deus mandou que fosse repetido para eles não se esquecerem. Mas Deus também mandou dizer, se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês não seguirem meus mandamentos, haverá maldição sobre vocês. E Deus ainda diz mais, eis que coloco sobre vós o direito de escolher entre a vida e a morte. É o texto que nós vamos ler. Capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do versículo 15. Olha o que ele diz aqui. Fala sobre a vida ou a morte. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus não vai impor nada ao seu povo, Deus não vai impor nada a cada um de nós, nem aos nossos familiares, mas Deus colocou sobre nós o livre-arbítrio, o direito de escolhermos se queremos a vida e o bem ou a morte e o mal. Cada um tem um direito de escolha, mas tem aquela condição, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos teus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. O Senhor vai nos abençoar aqui mesmo, na terra por onde passamos. Versículo 17, porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, morrerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuir, não permanecerás diante do Senhor, morrerás. E ele continua mais 2 versículos só. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o que Deus dá para cada um. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Irmãos, Deus coloca tudo isso diante de nós, mas Ele dá o conselho, escolha, está no versículo número 19, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E no último versículo, número 20, ele diz, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habite na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esta é uma linda palavra de poder, de amor, que Deus coloca, irmãos, diante de cada um de nós. Que esta palavra possa entrar em nossos corações e nossa vida. Que essa palavra, irmãos, possa ser divulgada em meio de nossas famílias e abençoadas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra possa se cumprir em nossas vidas, na vida dos nossos familiares, na vida da Tua igreja. Pai,
Toca nessas vidas que estão errantes por este mundo, para que eles possam entender a Tua palavra, Senhor, para que eles possam entender as Tuas ordenanças e possam ser abençoadas em nome de Jesus. Recebe agora, irmãos, a bênção do Senhor, que está lá em Números, capítulo de número 6. A palavra de Deus diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Dê a paz do Senhor aos seus irmãos. Amém.